Vinheta? Então roda a vinheta, por favor. Programa de hoje, a mulher que manja muito sobre segurança social. E o assalto dos velhinhos, você não falou nada. Não falou nada. Porque esse foi o maior escândalo de fraude até hoje na Previdência. A culpa é sua. Uma das maiores advogadas previdenciárias do Brasil. Queria que vocês recebessem com muito carinho a Maria Faiocchi. Só corrigindo, é Faiocchi. Faiocchi, desculpa, Maria. Aplausos para doutora Maria Faiocchi. Fala, doutora Maria Faiocchi, ela é advogada, tributarista? Não, previdencialista. Previdenciarista. Como é que vai ficar agora esse negócio? Por exemplo, eu sou um aposentado. Mas já? Não. Eu estou falando o seguinte, eu sou aposentado e tiraram dinheiro lá da minha conta e eu descobri agora. Eu vou ter esse dinheiro de volta ou não? Então, tá uma enrolação, Emílio. Na verdade, o que eles estão fazendo, né? Estamos criando grupos de trabalho, a Advocacia Geral da União está propondo aí estudos para saber como vai devolver. Mas vai devolver o quê? Porque o dinheiro já foi escoado. Sim. Como é que eles vão rastrear esse dinheiro se vários dos envolvidos fizeram 30 e poucas viagens num único ano, ou seja, levando dinheiro para fora? Esse dinheiro já escoou, né? Ele já escorreu entre os dedos, então vai devolver o quê? Vai devolver dinheiro que é do próprio povo? Sim. Vai pegar dinheiro da Previdência, do governo, ou seja, o aposentado pensionista que foi lesado, né? Subtraíram o dinheiro dele, roubaram o dinheiro dele, mas aí vai pegar da própria Previdência para devolver. E se pegar do partido que é o cara? Eu gostaria. O partido tem dinheiro. Sim, lógico. Eu gostaria. Tirar do partido. O fundo partidário. Então, é uma boa proposta essa, na verdade, né? Não porque ao invés de tirar da Previdência, porque pouca gente sabe, mas assim, só didaticamente, a Previdência no Brasil, quando ela foi criada na forma de condomínio, como se fosse um condomínio. Você mora lá no condomínio, tem piscina, tem elevador, tem playground, tem salão de festa, certo? Então você paga lá a sua cota, então você pode usar. Sim. Aí se eu chegar lá, por exemplo, e falar assim, ô Emílio, meu prédio não tem piscina, eu posso dar umas braçadas aí? Não posso. Uhum. Por quê? Porque eu não moro no seu condomínio, eu não posso usufruir. A Previdência funciona da mesma forma. Sim. Quem contribui é que vai usufruir daquilo. Vai usufruir. Então, o dinheiro que sai dali vai para o segurado. Tá. Só que não acontece assim. Há décadas e décadas. É medida provisória para tirar o dinheiro da Previdência para fazer uma estrada. Sim. É medida provisória. Ou seja... Eles dão um jeitinho de... Há décadas, eles burlam a própria lei. É assim, eles ferem a Constituição. Uhum. Né? Então, uma hora o troço vai saindo. Né? Você imagina, você enche um saco de dinheiro e vai só tira e ninguém põe mais. Uhum. Ou o que põe é menos do que sai. Uma hora quebra. Aí fez a reforma em 2019, a reforma também sem estudo nenhum, né? Porque Previdência é estudo atuarial. Você tem que saber quanto tempo o brasileiro está vivendo. Quem vive mais? Mulher, homem? Quem se acidenta mais? Mulher, Perfeito. Homem? Então, são vários estudos para você projetar no futuro quanto você vai precisar de dinheiro para custear. Mas e não foi nada feito. Mas essa reforma já não vale mais nada, né? Então, já estão falando em fazer outra. Já tem que fazer outra. 72 anos, é isso, né? Não. A mulher de 62 era... Não, o homem vai para 72. É o que eles querem. Né? Vai para 72, hein? Aí Quem tem 30 anos não vai ter aposentadoria. Na verdade, não existe mais aposentadoria por tempo de contribuição. Com a reforma da Previdência, acabou. É a idade. 62, mulher, 65, homem, com no mínimo 15 anos de contribuição. E uma outra coisa também que não contam para o povo. Certo, isso é importante. O mínimo, essa carência mínima, esse mínimo de contribuição, esses 15 anos, tem que ser em dia. Então, tem muita gente que vai desapercebida, chegar e falar... não contribuiu durante um... aí vai lá e paga de uma vez 5 anos, tem um buraco, não vai aposentar também. Então, assim, o próprio INSS, ele desinforma a população, sabe? Fala, não, você tem que ter 15 anos pagos. Mas pago em dia, ninguém fala o detalhezinho, né? Não adianta você querer depois. Eu até brinco, às vezes os meus clientes não conseguem entender. Eu falo assim, lembra do Silvio Santos, quando ele falava do carnê do baú? Ele falava, tem que estar rigorosamente em dia. Isso. Porque se você fosse sorteado e ele visse que você pagou um mês em atraso, não pagou mais, já era. Acabou, não adiantou rodar o peão. E a mesma coisa a Previdência, entendeu? Agora, doutora, quanto roubaram?
Estão falando em 100 bi já. Mas ele está falando o quê? Dos empréstimos Então, também? que O aconteceu? empréstimo teve trambique também? Tudo teve. Aquele empréstimo para aposentado? Tudo teve. Olha, Meu um mês antes de estourar isso a nível nacional, porque essa fraude já vinha sendo denunciada desde o ano passado, foi pelo Metrópolis e tudo mais. Isso. E aí, um mês antes de estourar nacionalmente, teve uma fraude de quase 1 bilhão e pouca gente falou. Que foi um funcionário na cidade chamada Garanhuns. E aí, esse funcionário, com a matrícula dele, ele movimentou mais de 70 mil aposentadorias, liberando no sistema para fazer empréstimo consignado indevido. Chegou a 940 e poucos milhões de reais, ou seja, um único servidor conseguiu, né, agitar ali, né, em 27 municípios, quase 1 bi, um único servidor. E aí começamos a falar sobre isso, aí veio a porrada aí do Então, do mas desconto. como é que eles fazem isso? Como é que eles entram no... O banco também tem que estar no... Tem que ter um monte de quadrilha, gema. Então, Emílio, tem que ter um monte... quadrilha. Então, o banco também tem que estar no Porque esquema, não tem? funcionar. Na verdade, o esquema é tão grandioso que eles só puxaram o fio da meada. Agora já está se falando no empréstimo consignado. E aí ninguém fala uma coisa que eu acho muito importante. Porque agora eles puxaram o empréstimo consignado e eles levantaram, só em 2023, mais de 35 mil pessoas reclamaram que tiveram um empréstimo indevido, com irregularidade. Isso quem percebeu... Quem percebeu. E aí eles levantaram que só em 2023 foram movimentados 90 e poucos bilhões em empréstimo consignado. Então, você imagina a situação. Aí a gente começa a puxar aí na memória, o que aconteceu nos últimos anos? Liberaram empréstimo consignado para benefício assistencial, para o LOAS. Para aquele cidadão que é deficiente. O aleijado, esses caras. Ou para o idoso que não conseguiu contribuir. Tá. Que antes não era permitido, porque... O benefício assistencial, ele não é uma aposentadoria. Então, ele não tem garantia de recebimento a cada 2 anos. Ele tem que fazer ele tem que no ser, médico e tal. Ele tem que ser renovado, a Previdência tem que verificar se a pessoa não voltou a trabalhar, esse tipo tem de coisa. Tem uns que são picareta e dão então, tombo. Lá atrás eu já comecei a estranhar. Poxa, vão liberar empréstimo consignado para quem recebe LOAS, BPC, já estava estranho. Aí, uma outra coisa. Vou me aposentar. Então, você tinha a opção de chegar lá com uma cartinha e falar assim, olha, sempre tive conta no banco, tal, gosto do meu gerente Zé e eu quero que a minha aposentadoria caia na minha conta, porque eu quero manter. Certo. Simplesmente, do nada, pararam de fazer isso, não permitiram. Tem que ser na caixa. Não, tem que ser no banco que a Previdência sorteou. E aí, nesses últimos tempos, quando começou a aumentar essas fraudes dos consignados, eles começaram a pulverizar em várias instituições pequenininhas, que eram financeiras, que emprestava para quem tinha nome sujo. Mas isso é o sindicato que faz? Não, é tudo dentro da Previdência. Mas tem que ser um esquema muito grande. Exato. E aí, piora, que ninguém está falando até agora, Dataprev. Né, que é a empresa... Dataprev é que faz é a Previdência do Banco do Brasil. Exatamente. Na verdade, a Dataprev, ela que administra as informações. Mas ela é uma empresa ligada que tem os computadores lá, que na sabe... verdade, é o Ministério de Gestão, alguma não coisa. É do... Não, Dataprev é que faz o... É o sistema. É, isso, o sistema. O sistema Só chama que é o seguinte, Dataprev. vamos fazer um raciocínio assim, bem simples. Se vaza tanta informação, vaza de onde? Quem é que gerencia isso? A Dataprev. Tanto é que agora apelidou, não é mais Dataprev, eles chamam de Vazaprev. Porque é um absurdo. Como você pode, Daniel, por exemplo, aposentar, você vai lá, deu entrada na sua aposentadoria. Você nem sabe que você se aposentou ainda, porque você ainda não recebeu carta da Previdência, você não recebeu comunicado nenhum. 1 hora depois o banco está te ligando oferecendo empréstimo. Eles ligam e oferecem empréstimo. Sim, já mandam mensagem. Mas isso aí é a turma? Na verdade, é uma quadrilha, Emílio. Eu acho que na hora que eles começarem, né? Se a gente começar a ver, por exemplo, quanto tempo demorou dias pro ministro cair?
né, para ele sair, que aquilo foi um absurdo. O Lupe, ele na hora, olha, gente, estou me afastando pela imparcialidade. E ele sabia, né? Exatamente. Aí o que fizeram? Colocam um novo ministro, quem? Do mesmo partido, ligado a ele, cara que lá em 2022, né, fez uma emenda para barrar a renovação da verificação das associações. Mas eles não estão querendo que isso ande. Não. Eles não estão querendo que isso ande. Não é interessante para ninguém. Então, mas eu acho que isso é um assunto de interesse de Público, de velhinho, cara. É muita maldade, né, cara? Isso aí é uma puta sacanagem, se realmente é isso. Você sabe as que mais descontaram? Foram descontaram mais o pessoal rural. Os aposentados rurais. Que não tem nem os caras que ganham salário mínimo. Nem tem acesso à internet. Nunca vai saber que. Tem gente que nunca vai saber. Então, doutora, porque é o seguinte: uma pessoa aposentada, ela não recebe olerite. Antes recebia. Então, mas hoje em dia não tem olerite. Não, hoje é digital. Então, para a pessoa que é aposenta, você vai lá e se aposenta. Você fala, tá aposentado, aí tem o banco, você vai lá e recebe a tua grana. Hoje tudo é carteirinha, o cartão. Você tem o cartão lá da Caixa. Perfeito. E aí você vai lá e... Só que aí o que acontece? Para você ter o seu olerite, você tem que entrar meu INSS, fazer o cadastro. Tem a mesma coisa que a mesma coisa que a gente faz o IBU aqui, não sei o quê. Você tem que fazer cadastrar lá. Não é todo mundo que tem um computador, não é todo mundo que tem um celular bom, não é todo mundo que tem esse conhecimento. Por isso que o cara faz esse trambique. Principalmente com velhinho. E outra coisa. Então não é sempre que o sistema funciona. Você ajude, você que está ouvindo a gente, ajude um velhinho aí que não sabe, a recuperar. Você que tem um computador, ajude a recuperar, porque muita gente nem sabe, né, doutora? Então, uma das coisas que eu sempre falo, principalmente o pessoal mais humilde, o pessoal que recebe BPC Loas, o pessoal da aposentadoria rural, né, muita dona de casa, esse pessoal, eu sempre falo, quando eu percebo que a pessoa se aposentou e ela está ali confusa, eu falo, você tem um filho de confiança? Você tem um neto? Você tem alguém que você possa ali pedir ajuda? Porque eu já vi gente, por exemplo, tocar a campainha da casa, a pessoa com uma camiseta branca, escrito INSS. Não existe o INSS, por exemplo, na casa de alguém. Não existe. Né? A gente tem que se humilhar para ser atendido. Você acha que o INSS vai na sua casa para te ajudar? Não vai. E aí a pessoa humilde, não sei o quê. Olha, é o seguinte, eu verifiquei que o senhor aposentou, eu queria saber se está tudo bem, se o senhor está satisfeito com o valor. A pessoa abre o portão. A pessoa entrega o celular na mão. A pessoa fornece as informações. Então, assim, esse é o nível de pessoas que esse povão aí que roubou esses bilhões está lidando. Mas tem um agravante, né? Como eles têm os dados da pessoa, porque vazam os dados, parece que é de fato alguém da instituição. Que tem toda a informação. Exatamente quando você tem toda a sua informação. Eles quebraram o sigilo. Aí é aquilo que a gente estava falando. Cadê a DataPrev? Por que ninguém convocou o ministro que é responsável pela DataPrev para prestar esclarecimento dessas informações? Porque isso daí não saiu do nada. Né? Lei de proteção aos dados não existe para o governo brasileiro. Porque como é que pode um negócio desse? Não querem controlar a internet, nem isso eles conseguem. Exato. Então, assim, a pessoa chegar, abordar, ir na casa de um aposentado, já sabendo que ele é aposentado, quanto ele ganha, quer dizer, veio de algum lugar. Para o banco te ligar 1 hora depois que você foi aposentado no sistema, é porque tá vazando. Mas sabe que eu não tenho mais... Agora eu vou dizer uma coisa para você, né, doutora? Esse negócio é um negócio que a gente... Quando acontece isso, a gente fala, esse país não... A gente não acredita. Dá vontade de chutar o balde, né? Dá vontade de chutar o balde e falar, meu, que sacanagem, né? Que sacanagem que esses caras estão fazendo. Deixa eu falar uma coisa. Isso é uma quebradeira do próprio povo, né? Uma outra coisa que eu fico nervosa, a gente está vendo tudo o que está acontecendo. Cada dia é uma informação. Um dia é o caderninho do careca do INSS, que tem lá o percentual que fulano levou. Outro dia é a fraude de um funcionário de quase 1 bilhão. No outro, você vai vendo? E aí as pessoas, ao invés de se unirem, falam assim, não, gente, peraí, vamos tomar uma atitude. Fica assim, não, a culpa é do Bolsonaro. A culpa é da direita ou da esquerda. Então, a culpa é do salafrário. Então, a culpa é desse salafrário. Mas esse é o ponto. E aí as pessoas se esquecem, né? Que até saiu bastante informação, porque até desse fla-flu aí de direita e esquerda,
Esse negócio vem da década de 90. Isso foi criado no governo Collor. Quer dizer, o negócio já vem de um tempo e aí foi aumentando exponencialmente. Então, esse uma máfia. É um sistema, um sistema. É um sistema, mas ela está falando que é desde a década de 90. Desde a década de 90 que foi criado isso. Só que, quando teve, por exemplo, a Lava Jato, você sabia o nome dos bois, você sabia quais instituições eram. A gente não vai saber quem são essas pessoas e quem estão as empresas estão envolvidas. A gente precisa saber. E sabe como a gente vai conseguir isso? Que é uma outra coisa. Esses dias aí o próprio presidente do INSS falou, não, porque vamos criar o plano de ressarcimento, isso e aquilo, nós vamos administrar todo o ressarcimento, vamos fazer ali uma espécie de pente fino para saber se quem vai receber o dinheiro de volta tem realmente direito ou não. Aí eu falei, o primeiro que deve ser afastado de tudo que está acontecendo é o INSS. Porque o INSS, ele é parte de toda essa fraude. Pronto. Ele não é vítima. O que a gente tem que entender é isso. Tudo isso aconteceu com conivência ou omissão. Então, não tem o INSS jamais. Isso aí tem que ser tratado pela Polícia Federal, a Advocacia Geral da União, e o INSS tem que ficar fora até ser apurado tudo. Investigado. Assim como a Dataprev também. A Dataprev já era para ter tido uma auditoria, uma bela de uma auditoria, até externa, internacional. Porque como é que pode, num país que preza tanto por lei de proteção aos dados, vazar dado de cidadão, assim, à torta direita? É absurdo. Eu vou fazer o break do Reginaldo agora, o aposentado Reginaldo. Vai precisar olhar o Oreite lá em Reginaldo. Vai lá em Atibaia. Tem que ir lá no meu INSS, entra lá em Atibaia, são mesmo os caras levando lá. Não sou robô, aí não cai. Faz o break aí, Reginaldinho. Muito bem. Perguntas? Eu queria perguntar como é que fica a instituição depois disso. Como é que você acredita que, sei lá, você sendo aposentado ou não, que está contribuindo esse tempo inteiro? Já era muito abalada, né, essa credibilidade da Previdência há muitos anos. Agora, então, o que a gente ouve, assim, no dia a dia, as pessoas, olha, eu vou pagar o mínimo necessário porque eu sou obrigado. Né? Aí você vê gente burlando a legislação, porque o correto pela lei é o seguinte: todo mundo que aufere renda, tem renda, não importa se é informal, se é CLT, cooperado, empresário, todo mundo é obrigado por lei a pagar. Só que hoje em dia o cidadão faz o quê? Eu vou acreditar nisso, onde me roubam, onde eu pago 2, 3 mil reais por mês de INSS, me aposento com salário mínimo. Então, as pessoas estão burlando. A verdade é essa. E muita gente está procurando alternativas, né? Previdência privada, fazer um pezinho de meia, guardar dinheiro, aplicar em imóveis. Mas, assim, o que precisaria, na verdade, é a gente parar de tratar, por exemplo, o Ministério da Previdência simplesmente do âmbito político. Entra ano, sai ano, os caras fazem o quê? Colocam gente lá política que não entende nada de Previdência, não é técnico, não sabe sequer o que está acontecendo, a real situação, e aí passa mandato, entra mandato, o negócio vai sucateando cada vez mais. Então, a Previdência, assim, eles deveriam até meio que desmembrar um pouco, tirar do governo federal, né, sobre a guarda 100% do governo federal. Deveria ter uma auditoria externa. Como quando começou a falar assim, em reforma da Previdência, eles queriam fazer isso. Ter uma auditoria, né? Se eu não me engano, eu não sei se é um país aqui da América Latina que tem isso. Tem a Previdência Pública, mas tem uma paralela ali auditando, fiscalizando. Não, o Chile. Acho que é. É o Chile mesmo. Pô, mas agora teve lá, você lembra esses caras, Lalau, a Georgina, lembra da Georgina? A Georgina virou trombadinha, né? A Georgina, vocês lembram da Georgina? Opa. A Georgina tinha um esquema no Rio, não é isso? Isso. A Georgina era... Lembra o que era a Georgina? A Georgina, ela era... Fraudava benefício. Ela era do benefício, ela era meio que de aposentado, a juíza. Chefa do benefício. Ela era funcionária. O chefe do benefício. Ela fraudava. Fraudava. Antigamente, olha pra vocês verem como o negócio inverteu. Antigamente, a Previdência era vítima. Então, as pessoas, o cara ia lá, fraudava um laudo médico para conseguir um auxílio doença, roubava da Previdência. Matava alguém que não estava morto, falsificava documento para receber benefício, não enterrava o parente no fundo do quintal para não ter que... Sim. Pra você ver como a coisa vai escalando, né? Aí inverteu. Agora é a Previdência que dá golpe. A Previdência que rouba... Porque é o seguinte, antigamente tirava o dinheiro da Petrobras. Exato. Se tinha uma empresa que era Petrobras, o cara ia lá. Agora, eles tiram o dinheiro do pobre, do velhinho pobre. É uma coisa... surreal, né?
É um do negócio que mais covarde, do mais indefeso. Não existe coisa pior do que essa. Acho que é assustador. É a pior coisa que a gente viu de corrupção porque assim, se que você possa existir. ver, a sociedade tá ficando meio maluca, né? Igual a pergunta que você me fez. A pessoa tem credibilidade? Aí as pessoas estão burlando, estão sonegando. Não vou mais pagar para quê? Pagar para roubar? Né? Aí quem que não pode sonegar? Quem que não pode burlar? O coitado do aposentado, que ele está ali atrelado ao valor da aposentadoria. Às vezes o cara CLT ali que não tem como ele burlar. Então, eles estão indo nessas pessoas, as pessoas que não estão conseguindo fugir. Agora, então, mas o que eu não consigo entender é que passou por tanta gente, né? Que nem ninguém vê, né? A gente tá vendo. Isso é uma coisa antiga, né? 90. Passou por tanta gente isso aí. E chega agora que isso apareceu, ninguém quer que isso vire cristalino, que mostre realmente quem tem muita são as gente pessoas, o jeito que nome, é, e tem nome, hein? E tem nome. Se você for formar uma linha do tempo, né, e for puxando quem é parente de quem é ligado a quem, o negócio fica feio. Né? Eu acho que deve ter gente em Brasília sem dormir. Eu acho que tem gente aí espalhado pelo Brasil todo, muito desesperado. Mas eu falo, o silêncio da data prévia é congelante, assim, né? Uma coisa muito assustadora. É possível que esse seja o maior da história. Da história. E o mais, a Lava Jato não foi. E o mais canalha, o mais cafajeste que existe. Doutora, muito obrigado. Você é ótima, você fala muito claramente e concisa e muito bem. Espero que você venha com notícias boas aqui. Tomara, é o que eu mais quero, é o que eu mais quero. Eu posso passar seu Instagram, sua rede social? Pode. Então eu vou passar, para você seguir, a doutora é Maria Faioc. Quem está no rádio, F-A-I-O-C-K. Maria Faioc, para você seguir, ela é advogada previdenciária. Obrigado, doutora. Valeu, deu um show, hein? É isso aí. É isso. Posso chamar os nossos convidados? Então tem